E se você perdesse a virgindade com um desconhecido na virada do ano e descobrisse uma semana depois que ele é o CEO bilionário da empresa onde você acabou de ser contratada? A vida de Luana simplesmente explode em caos quando ela percebe que vai ter que encarar todos os dias o homem que marcou a primeira noite dela e que agora a olha como se soubesse exatamente o que ela tenta esconder. E deixa eu te avisar, essa história tem romance proibido, clima tenso no escritório, segredos que deixam qualquer um sem fôlego e uma química que só aumenta. Me diz aqui, o que você faria no lugar dela? Fica comigo até o final porque você não vai conseguir parar de assistir. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal, inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Luana olhou ao redor do salão lotado e sentiu o peso da solidão apertar seu peito. Aquele não era seu lugar. Vestidos caros, joias reluzentes, conversas sobre viagens internacionais e investimentos. Ela estava ali apenas porque sua melhor amiga, Camila, havia comprado 2 convites para a festa de Réveillon mais badalada da cidade, em um hotel 5 estrelas na orla. Mas Camila cancelou na última hora por causa de uma virose, e Luana decidiu ir sozinha. Afinal, tinha acabado de se formar em administração e estava desempregada há 3 meses. Talvez fosse a última vez que teria a chance de pisar em um lugar assim. Não aguento mais fingir que me importo com ações da bolsa, murmurou para si mesma, segurando a taça de espumante e caminhando em direção à varanda do rooftop. O ar fresco da noite bateu em seu rosto, trazendo um alívio imediato. Lá fora, longe da música alta e das risadas forçadas, ela finalmente conseguiu respirar. A vista do mar sob o céu estrelado era de tirar o fôlego. Também fugindo da multidão, Luana virou o rosto e encontrou um homem encostado na grade, alguns metros ao lado. Ele era absurdamente bonito. Cabelos escuros levemente bagunçados, olhos profundos que pareciam guardar segredos, e um sorriso de canto de boca que tinha algo de magnético. Usava um terno impecável, mas havia uma casualidade na forma como a gravata estava ligeiramente afrouxada. É tão óbvio assim que não pertenço a esse mundo? Ela perguntou, tentando soar confiante. Ele riu baixinho e deu alguns passos na direção dela. Não é isso. É que você tem cara de quem prefere uma conversa de verdade do que aquele jogo de aparências lá dentro. E você? Também prefere conversas de verdade? Digamos que hoje eu estava precisando de uma. Ele respondeu, estendendo a mão. Danilo. Luana. Ela apertou a mão dele e sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Era ridículo, mas era real. Eles ficaram ali, lado a lado, observando o mar em silêncio por alguns instantes. Mas não era um silêncio desconfortável. Era daqueles raros momentos em que 2 pessoas estranhas simplesmente existem no mesmo espaço, sem precisar preencher o vazio com palavras vazias. Posso fazer uma pergunta pessoal? Danilo quebrou o silêncio, virando o corpo completamente para ela. Depende da pergunta. O que você está fazendo aqui sozinha na virada do ano? Luana suspirou e apoiou os cotovelos na grade. Minha amiga desistiu e eu não quis desperdiçar o ingresso. E você? Por que um cara como você está escondido aqui fora em vez de lá dentro cercado de gente importante? Ele hesitou por um segundo, como se estivesse decidindo o quanto poderia revelar. Às vezes a gente se sente mais sozinho no meio de uma multidão do que realmente estando sozinho. Aquelas pessoas lá dentro não querem me conhecer de verdade, elas querem outra coisa. Dinheiro, conexões. Algo assim. Ele deu de ombros e mudou de assunto rapidamente. E você? O que faz da vida, Luana? Atualmente, nada muito empolgante. Me formei há pouco tempo e estou na caça por um emprego decente. Enquanto isso, faço uns freelances aqui e ali para pagar as contas. Administração? Como você adivinhou? Chute de sorte. Ele sorriu de forma enigmática. E o que você realmente quer fazer, se dinheiro não fosse problema? Ninguém nunca tinha feito essa pergunta para ela daquela forma. Luana sentiu algo se mexer dentro do peito. Eu queria construir algo de verdade, sabe? Não só empurrar papéis ou ser mais um número em uma empresa gigante.
Queria fazer parte de algo que importasse. Danilo a observou com uma intensidade que a fez corar. Isso é raro. A maioria das pessoas só quer estabilidade e um salário no fim do mês. E qual é o problema em querer as duas coisas? Nenhum. Eu só acho bonito quando alguém ainda tem fogo nos olhos. O pulso de Luana acelerou. Havia algo naquele homem que a deixava completamente desarmada. Eles conversaram por horas, sobre sonhos que pareciam impossíveis, sobre o medo de decepcionar as pessoas que amavam, sobre a estranha sensação de estar perdido, mesmo quando tudo parecia estar no lugar. Danilo era engraçado, inteligente e, acima de tudo, a ouvia de verdade. Não apenas esperava sua vez de falar, ele realmente prestava atenção em cada palavra. Faltam 5 minutos para a meia-noite, Danilo disse, olhando para o relógio de pulso caro. Já? Luana não acreditava como o tempo tinha passado voando. Quer assistir aos fogos daqui de cima? A vista deve ser incrível. Claro. Eles ficaram lado a lado novamente, mas agora a distância entre os corpos era quase inexistente. Luana conseguia sentir o calor que emanava dele. Seu perfume era uma mistura viciante de madeira e especiarias. Quando a contagem regressiva começou, ela percebeu que suas mãos tremiam levemente. 10, 9, 8... Ela podia sentir os olhos dele sobre si. 7, 6, 5... Virou o rosto devagar. 4, 3, 2... Quando seus olhares se encontraram, foi como se uma faísca atravessasse o espaço entre eles. 1. Os fogos explodiram no céu, mas Luana mal notou. Danilo segurou seu rosto com delicadeza e a beijou. Não foi um beijo tímido ou hesitante. Foi intenso, faminto, como se os dois estivessem à beira de um precipício e aquele beijo fosse a única coisa capaz de salvá-los da queda. Ela entrelaçou os dedos nos cabelos dele, puxando-o para mais perto, e sentiu o gemido baixo que escapou da garganta dele. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Feliz Ano Novo, Luana, ele sussurrou, a testa encostada na dela. Feliz Ano Novo. Mas nenhum dos dois se afastou. E ali, sob o céu iluminado pelos fogos e pelas estrelas, algo mudou. Algo que nenhum deles conseguiria explicar, mas que ambos sentiram no fundo da alma. Danilo afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos de Luana. Havia algo diferente naquele olhar. Não era apenas desejo, embora isso estivesse claramente presente. Era uma conexão que ela não conseguia nomear, mas que sentia em cada célula do corpo. Quer sair daqui? Ele perguntou a voz rouca. Minha suíte fica neste hotel. Podemos continuar conversando, tomar uma taça de champanhe, sem pressão. Só se você quiser. Luana sabia que deveria dizer não. Toda a sua educação, toda a sua cautela natural, gritavam para que ela recusasse educadamente e fosse para casa. Mas havia algo naquela noite, naquele homem, que a fazia querer esquecer todas as regras que sempre seguiu. Eu quero, ela respondeu, antes que pudesse mudar de ideia. O caminho até a suíte foi silencioso, mas não desconfortável. Cada vez que seus dedos se tocavam acidentalmente no elevador, Luana sentia uma onda de calor percorrer seu corpo. Quando Danilo abriu a porta da suíte, ela quase engasgou. Aquilo não era um quarto de hotel. Era um apartamento completo, com sala de estar, uma vista panorâmica do mar e uma decoração que provavelmente custava mais do que tudo que ela tinha. Uau! Foi tudo que conseguiu dizer. É bonito, mas vazio, Danilo comentou, tirando o paletó e jogando-o sobre o sofá. Sabe aquela sensação de estar em um lugar luxuoso, mas sentir que não é seu lar? É assim que me sinto a maior parte do tempo. Luana se aproximou da janela, observando as luzes da cidade. Você deve ter uma vida muito interessante para se sentir assim em um lugar desses. Interessante não é a palavra que eu usaria. Ele se aproximou segurando 2 taças e uma garrafa de champanhe. Complicada, talvez, cheia de expectativas que eu não sei se consigo cumprir. Expectativas de quem? De todo mundo. Família, sócios, a sociedade. Ele serviu as taças e entregou uma para ela. Desculpa, não quero estragar a noite com meus problemas existenciais.
Luana aceitou a taça e tocou levemente no braço dele. Você não está estragando nada. É revigorante conversar com alguém que é honesto sobre o que sente. Eles brindaram e beberam em silêncio. A cada segundo que passava, a tensão no ar aumentava. Não era desconfortável, mas era palpável. Como se ambos soubessem exatamente onde aquela noite estava indo, mas nenhum quisesse apressar o momento. Posso fazer uma confissão? Luana disse de repente, a coragem vindo de algum lugar desconhecido. Por favor. Eu nunca fiz nada assim antes. Nunca vim para o quarto de hotel de um estranho na primeira noite. Na verdade, eu nunca... Quer dizer, eu sou... Ela parou, sentindo as bochechas queimarem. Danilo colocou a taça sobre a mesa e tocou seu rosto com cuidado. Ei, não precisa explicar nada. Se você quiser ir embora, eu chamo um carro agora, sem ressentimentos. Não, a resposta saiu firme. Eu não quero ir embora. Eu só queria que você soubesse que isso é novo para mim, tudo isso. Para mim também é novo, ele confessou, passando o polegar pela bochecha dela. Não a parte física, mas isso que estou sentindo agora, essa conexão. Parece que te conheço há anos, não há horas. Eu sinto o mesmo. Danilo se inclinou devagar, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Luana não recuou. Ela se inclinou para a frente e encontrou os lábios dele no meio do caminho. Dessa vez, o beijo foi diferente. Mais lento, mais profundo, mais intencional. As mãos dele desceram pela cintura dela, puxando-a para mais perto, enquanto ela entrelaçava os braços ao redor do pescoço dele. Tem certeza? Ele sussurrou contra os lábios dela, ofegante. Absoluta. Danilo a pegou no colo com uma facilidade que a surpreendeu e a levou até o quarto. Ele a colocou sobre a cama com delicadeza, como se ela fosse feita de cristal. A cada peça de roupa que era retirada, ele parava e perguntava se ela estava bem, se queria continuar. E a cada vez, Luana respondia que sim, com mais convicção. Quando finalmente se tornaram um só, Luana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não era dor. Era a intensidade de tudo aquilo, a forma como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, a maneira como seus corpos se encaixavam perfeitamente. O jeito como ele sussurrava seu nome como uma oração. Está tudo bem? Ele perguntou preocupado, enxugando suas lágrimas com o polegar. Está perfeito, ela respondeu, puxando-o para mais perto. Não para. E ele não parou. Eles se perderam um no outro, explorando, descobrindo, se entregando completamente àquele momento que parecia existir fora do tempo e do espaço. Quando finalmente chegaram ao ápice juntos, Luana soube que nada na sua vida seria igual depois daquela noite. Eles ficaram entrelaçados por horas, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Danilo contou sobre a pressão de ter que tomar decisões que afetavam milhares de pessoas. Luana falou sobre o medo de não ser boa o suficiente, de não conseguir realizar seus sonhos, e em algum momento da madrugada, exaustos e completos, eles adormeceram nos braços um do outro. Quando Luana acordou, o sol estava começando a nascer. Ela olhou para o relógio no criado mudo e seu estômago afundou. Sua mãe havia ligado 3 vezes. Ela tinha prometido ajudar a preparar o almoço de Ano Novo para a família, e já estava atrasada. Danilo dormia profundamente ao seu lado, o rosto relaxado, parecendo anos mais jovem. Ela não queria ir embora. Queria ficar ali, naquele casulo perfeito que haviam criado. Mas sabia que precisava partir. Com o máximo de cuidado para não acordá-lo, Luana se vestiu rapidamente, pegando suas roupas espalhadas pelo chão. Cada movimento era silencioso, quase reverente. Ela parou na porta do quarto, olhando para ele uma última vez. Parte dela queria acordá-lo, pedir seu número, marcar um próximo encontro. Mas a outra parte, a parte que ainda não acreditava completamente que aquilo tinha acontecido, achava melhor deixar aquela noite ser o que era, perfeita e completa em si mesma. No elevador, Luana abraçou a si mesma, ainda sentindo o calor dele em sua pele. O perfume dele estava impregnado em suas roupas, e ela fechou os olhos gravando cada sensação na memória.
Quando saiu do hotel e o sol da manhã tocou seu rosto, ela sorriu. Aquela tinha sido a noite mais incrível da sua vida, e mesmo que nunca mais visse Danilo novamente, ela sempre guardaria aquela lembrança como um tesouro secreto. Pelo menos era isso que ela pensava enquanto chamava um táxi e voltava para sua realidade. Uma semana se passou desde aquela noite, mas Luana não conseguia tirá-la da cabeça. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Danilo. Sentia o toque dele, ouvia a voz rouca sussurrando seu nome. Era uma doce tortura que a acompanhava dia e noite. Ela tentou se distrair, mas era inútil. Aquele homem misterioso havia deixado uma marca permanente em sua alma. "Você está bem? Parece estar em outro mundo", comentou sua mãe durante o café da manhã. "Estou ótima, mãe. Só nervosa com a entrevista de hoje." E era verdade. Aquele era o dia mais importante da sua carreira. A Corporação Batista era uma das maiores empresas do país, conhecida por sua excelência e pelo salário generoso que oferecia. A vaga de assistente executiva era disputadíssima. E Luana ainda não acreditava que havia passado pela triagem inicial e chegado à entrevista final. "Você vai arrasar, filha. Só seja você mesma." Luana sorriu, mas por dentro estava um turbilhão de emoções. Culpa por ter se entregado para um estranho daquela forma, confusão por não conseguir parar de pensar nele e uma pontada de tristeza por saber que nunca mais o veria. Ela nem ao menos sabia o sobrenome dele. Só Danilo, um fantasma lindo que passou por sua vida como um furacão e desapareceu. 2 horas depois, Luana estava na recepção da Corporação Batista, tentando controlar os nervos. O prédio era imponente, todo de vidro espelhado, com um hall de entrada que mais parecia um museu de arte moderna. Pessoas bem vestidas caminhavam apressadas, falando ao telefone sobre negócios milionários. Ela se sentiu pequena ali, mas inspirou profundamente e repetiu seu mantra mental. "Você é capaz. Você merece estar aqui." "Luana Costa", chamou uma mulher elegante de tailleur cinza. "Sou eu. Siga-me, por favor. O CEO a receberá pessoalmente para a entrevista." A ansiedade de Luana disparou. "O CEO, mas eu pensei que seria com o RH?" "Normalmente seria, mas o Dr. Batista faz questão de entrevistar pessoalmente todos os candidatos a assistente executivo. Ele é bem criterioso nessa escolha." Luana engoliu seco e seguiu a mulher por corredores luxuosos até chegarem a uma sala de reuniões no último andar. A vista era espetacular, mas ela mal conseguia apreciar. Suas mãos suavam e ela as esfregou discretamente na saia do conjunto social. "Pode entrar. O doutor Batista já está aguardando." Com uma última inspiração profunda, Luana girou a maçaneta e empurrou a porta. A sala era enorme, com uma mesa de reuniões que poderia acomodar facilmente 20 pessoas. Mas sua atenção foi imediatamente capturada pelo homem que estava de costas, olhando pela janela com as mãos nos bolsos. Algo naquela postura lhe era familiar. Muito familiar. "Boa tarde", ela disse, tentando manter a voz firme. O homem se virou lentamente, e o mundo de Luana literalmente parou de girar. Danilo. Não podia ser, mas era. O mesmo rosto, os mesmos olhos profundos, o mesmo porte. Só que agora usando um terno impecável de risca de giz, cabelo perfeitamente penteado e uma expressão que mudou de surpresa absoluta para algo mais controlado em questão de segundos. "Você..." Ela sussurrou, sentindo as pernas bambearem. "Senhorita Costa", ele disse, a voz tensa. "Por favor, sente-se." Luana não conseguia se mexer. Seu cérebro tinha travado completamente. Aquele não podia ser o Danilo da virada do ano. Não o CEO da Corporação Batista. Não o homem que agora a olhava com uma expressão ilegível, sentado atrás daquela mesa executiva como se fosse o dono do mundo. Porque, aparentemente, ele era. "Senhorita Costa", ele repetiu, mais firme dessa vez. "Sente-se, por favor." As pernas dela obedeceram no automático. Luana se sentou na cadeira de frente para ele, sentindo que estava em um pesadelo.
Danilo folheou alguns papéis que estavam sobre a mesa, evitando olhar diretamente para ela por alguns segundos. Quando finalmente ergueu os olhos, havia uma mistura de emoções ali que ela não conseguia decifrar. Seu currículo é impressionante, ele começou, profissional demais. Formada com honras, experiência em gestão de projetos durante os estágios, recomendações excelentes dos seus professores. Obrigada. Senhor, ela conseguiu responder, a voz saindo estranha. Pode me chamar de Dr. Batista. Ele fez uma pausa significativa. Aqui é assim que todos me chamam. A frieza na voz dele doeu mais do que Luana esperava. Claro, para ele aquela noite tinha sido apenas mais uma entre tantas. Ela era só uma garota qualquer que ele havia seduzido em uma festa. Mas para ela tinha sido tudo. Entendo, Dr. Batista, ela disse, erguendo o queixo e decidindo manter a compostura. Se ele conseguia fingir que nada tinha acontecido, ela também conseguiria. Bem, vamos à entrevista. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Por que você quer trabalhar na Corporação Batista? Luana inspirou profundamente e começou a responder com as palavras que havia ensaiado por dias. Falou sobre admirar a forma como a empresa havia crescido nos últimos anos, sobre querer fazer parte de algo maior, sobre suas habilidades organizacionais e capacidade de trabalhar sob pressão. Mas, enquanto falava, não conseguia deixar de notar como os olhos dele a observavam intensamente, como se estivesse procurando algo além das palavras. E você está ciente de que esta posição exige disponibilidade quase total? Ele perguntou. Viagens frequentes, horas extras, demandas de última hora? Estou completamente ciente e preparada para isso. Mesmo que signifique sacrificar sua vida pessoal. Minha carreira é minha prioridade no momento, Dr. Batista. Algo brilhou nos olhos dele por uma fração de segundo, mas desapareceu rápido demais para ela ter certeza do que era. A entrevista continuou por mais 20 minutos. Perguntas técnicas, situações hipotéticas, discussões sobre ética empresarial. Luana respondeu tudo com segurança, deixando claro que conhecia o mercado e que estava mais do que qualificada para a posição. Mas o ar na sala estava denso, carregado de memórias não ditas. Cada vez que seus olhares se cruzavam, havia uma corrente elétrica, um eco daquela noite que haviam compartilhado. Última pergunta, Danilo disse, recostando-se na cadeira e a encarando fixamente. Como você lida com situações inesperadas? Coisas que fogem completamente do seu controle e viram sua vida de cabeça para baixo? Luana sustentou o olhar dele, entendendo que aquela não era uma pergunta apenas profissional. Eu enfrento o Dr. Batista, não fujo, e aprendo com cada situação, mesmo as mais difíceis. Ele acenou lentamente, como se estivesse processando muito mais do que as palavras dela. Muito bem, obrigado pelo seu tempo, senhorita Costa. Entraremos em contato em breve com o resultado. Luana se levantou, as pernas ainda trêmulas. Estendeu a mão para um cumprimento formal, e quando os dedos dele se tocaram, ela sentiu a mesma eletricidade da noite de Réveillon. Pelos olhos dele, ela sabia que ele também havia sentido. Foi um prazer conhecê-la, Dr. Batista, ela disse, a ironia não perdida em nenhum dos dois. O prazer foi meu, senhorita Costa. Luana saiu daquela sala com a sensação de que sua vida tinha acabado de mudar novamente. E dessa vez, ela não fazia ideia se seria para melhor ou pior. 3 dias depois, Luana recebeu a ligação que mudaria tudo. Ela havia conseguido o emprego. Contra todas as probabilidades, contra toda a tensão daquela entrevista surreal, ela seria a nova assistente executiva de Danilo Batista. Deveria estar pulando de alegria, mas tudo o que sentia era um aperto no estômago que aumentava a cada minuto. Como vou conseguir trabalhar com ele todo dia? Ela murmurou para si mesma enquanto escolhia a roupa para o primeiro dia. Optou por um conjunto social sóbrio, cabelo preso em um coque impecável, maquiagem discreta, profissionalismo absoluto. Era a única armadura que tinha. Quando chegou à empresa, foi recebida pelo Departamento de Recursos Humanos, que a guiou por todo o processo de integração. Assinou contratos, recebeu crachá,
Conheceu a equipe. Todos foram educados, mas ela percebia os olhares curiosos. Afinal, trabalhar diretamente com o CEO era uma posição de prestígio e poder. O Dr. Batista a aguarda em sua sala, informou a assistente de RH ao final da manhã. Ele quer passar pessoalmente as diretrizes do trabalho. Luana subiu até o último andar sentindo um frio na barriga. A sala de Danilo era diferente da sala de reuniões onde haviam se encontrado. Era menor, mais pessoal, com estantes cheias de livros, alguns quadros abstratos e aquela mesma vista panorâmica da cidade. Ele estava sentado atrás da mesa, digitando algo no computador. Quando ela bateu na porta, ele ergueu os olhos. Entre e feche a porta. Ela obedeceu, mantendo a postura ereta e profissional. Danilo se levantou e contornou a mesa, parando a poucos metros dela. O silêncio era ensurdecedor. Precisamos conversar, ele disse finalmente, a voz baixa e controlada. Concordo. O que aconteceu naquela noite foi um erro. As palavras saíram duras, cortantes. Eu não sabia quem você era. Você não sabia quem eu era. Mas agora sabemos e precisamos estabelecer limites muito claros. Luana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve a expressão neutra. Concordo completamente, Dr. Batista. Estou aqui para trabalhar, não para causar problemas. Ótimo. Então vamos às regras. Ele cruzou os braços, criando uma barreira física entre eles. 1. O que aconteceu fica no passado e nunca mais será mencionado. 2. Mantemos profissionalismo absoluto em todas as interações. 3. Nada de olhares, toques ou qualquer coisa que possa gerar especulações. Está clara? Cristalina. Ela ergueu o queixo, decidida a não demonstrar como aquilo a machucava. Pode confiar em mim. Sei separar vida pessoal de profissional perfeitamente. Espero que sim. Ele voltou para trás da mesa, colocando uma distância segura entre eles. Agora vamos ao que interessa. Suas funções começam imediatamente. Você será responsável por gerenciar minha agenda, filtrar ligações e e-mails, preparar relatórios e me acompanhar em reuniões importantes. Trabalho duro, horários longos, pressão constante. Ainda quer o emprego? Eu não desisto fácil, Dr. Batista. Veremos. Ele deslizou uma pasta grossa pela mesa. Estas são as reuniões da semana. Preciso que você estude cada cliente, cada projeto, cada detalhe. Não tolero erros. Não cometo erros. Quando seus olhares se encontraram por uma fração de segundo, Luana viu algo diferente ali. Não era a frieza profissional que ele tentava manter. Era fogo, desejo. A mesma chama que havia queimado entre eles naquela noite. Mas tão rápido quanto apareceu, desapareceu e a máscara voltou ao lugar. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Luana descobriu que Danilo era exatamente como diziam. Implacável, exigente, perfeccionista ao extremo. Ele não aceitava menos que a excelência, e ela se desdobrava para atender cada demanda. Mas a proximidade diária era sufocante. Eles passavam horas juntos em reuniões, no carro a caminho de compromissos, lado a lado, analisando contratos. E os pequenos momentos eram os piores. Quando ele passava documentos e seus dedos roçavam acidentalmente. Quando ela entrava na sala dele e aquele perfume masculino a transportava de volta para aquela noite. Quando ele inalava discretamente ao sentir a fragrância dela ao passar por ele. Eram detalhes mínimos que ninguém mais notava, mas que os consumiam por dentro. Você está bem? Ele perguntou certa tarde, depois de uma reunião particularmente tensa com investidores. Perfeitamente bem. Por quê? Você parece distraída. Só cansada. Foi uma semana longa. Danilo a observou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas acenou. Pode ir para casa mais cedo hoje. Você merece. Obrigada, Dr. Batista. Na semana seguinte, durante uma reunião estratégica com a diretoria, algo mudou. Estavam discutindo a aquisição de uma empresa menor. E o diretor financeiro apresentava números que não faziam sentido para Luana. Ela hesitou, sem saber se deveria falar. Afinal, era apenas a assistente
e aquela sala estava cheia de executivos com décadas de experiência. Mas os números estavam errados, ela tinha certeza. Com licença, ela disse, interrompendo a apresentação. Todos os olhos se voltaram para ela, alguns surpresos, outros irritados pela ousadia. Esses números de projeção consideram a sazonalidade do mercado, porque pelos relatórios que analisei, a empresa-alvo tem uma queda de 30% no faturamento durante o segundo trimestre. O diretor financeiro ficou vermelho. Bem, ainda não tínhamos feito esse cruzamento de dados. Deveriam ter feito, Danilo interrompeu, fixando os olhos em Luana com uma intensidade que a fez corar. É um ponto crucial na avaliação. Senhorita Costa, você tem esses dados? Tenho, senhor. Posso enviar para todos agora mesmo. Faça. Isso. Ele se recostou na cadeira, um leve sorriso no canto da boca. Cavalheiros, parece que minha assistente fez o trabalho de vocês. Sugiro que revisem a proposta levando em conta essas informações antes de voltarmos a discutir o assunto. Quando a reunião terminou e todos saíram, Danilo pediu que Luana ficasse. Ela sentiu o pulso acelerar, sem saber se seria elogio ou bronca por ter se exposto daquela forma. Isso foi impressionante, ele disse assim que ficaram sozinhos. Eu não queria passar por cima de ninguém, mas estava certa. E teve coragem de falar mesmo sendo nova aqui. Ele se aproximou, parando perigosamente perto. Você me surpreende, Luana. Era a primeira vez que ele dizia seu nome desde o primeiro dia de trabalho. E a forma como saiu dos lábios dele, carregada de algo não dito, fez o ar entre eles ficar denso. Eu só fiz meu trabalho, Dr. Batista, ela respondeu, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Você fez mais que isso. Ele ergueu a mão como se fosse tocar seu rosto, mas parou no meio do caminho e recuou bruscamente. Desculpe, isso foi inapropriado. Foi. Mas ela não soou convincente. Danilo esfregou o rosto com as mãos, claramente frustrado. Eu disse que manteria distância. Estabeleci regras claras, mas trabalhar com você todo dia, vê-la aqui e sentir seu perfume... Ele parou, como se tivesse revelado demais. Danilo... Dr. Batista. Ele corrigiu imediatamente. Aqui é Dr. Batista. Sempre. Certo, Dr. Batista. Luana inspirou profundamente, tentando recuperar o controle. Acho melhor eu ir embora. Sim, é melhor. Mas nenhum dos dois se mexeu. Ficaram ali, olhando um para o outro, uma guerra silenciosa acontecendo entre o desejo e a razão. Finalmente, Luana girou nos calcanhares e saiu da sala antes que fizesse algo de que se arrependeria. Enquanto esperava o elevador, ela encostou na parede e fechou os olhos. Como conseguiria sobreviver trabalhando tão perto dele? Como fingiria indiferença quando cada célula do seu corpo gritava por ele? Era uma bomba relógio, e ela temia o dia em que finalmente explodiria. 2 semanas se passaram em uma rotina torturante de profissionalismo forçado e tensão não resolvida. Luana se dedicava ao trabalho com todas as forças, provando dia após dia que merecia estar ali. Danilo, por sua vez, mantinha a distância que havia estabelecido, mas ela percebia as pequenas rachaduras na armadura dele. Os olhares que duravam 1 segundo a mais. A forma como sua mandíbula se contraía quando ela entrava na sala. A pausa na respiração quando ela se inclinava sobre a mesa para mostrar algum relatório. Luana, preciso que você me acompanhe em um jantar hoje à noite, Danilo disse em uma tarde de sexta-feira, sem erguer os olhos dos papéis que assinava. A boca dela ficou seca. Um jantar? Com um cliente importante. O grupo empresarial Cavalcante está considerando uma parceria milionária conosco e o patriarca da família, senhor Augusto, pediu para conhecer os números do projeto pessoalmente. Você preparou o relatório, conhece cada detalhe. Preciso que esteja lá para apresentar tudo. Claro. A que horas? Às 8, no Terraço Jardins. É um restaurante sofisticado, então... Ele finalmente ergueu os olhos, e Luana viu algo passar pelo rosto dele quando a olhou de cima a baixo. Vista algo adequado. Entendido, Dr. Batista. Luana passou o resto da tarde nervosa.
Não pelo jantar de negócios em si, mas pela perspectiva de passar a noite inteira ao lado de Danilo em um ambiente íntimo e elegante. Voltou para casa correndo, tomou banho e escolheu um vestido azul marinho, elegante, mas discreto, que valorizava sua silhueta sem ser chamativo demais. Prendeu o cabelo em um coque baixo, deixando alguns fios soltos emoldurando o rosto, e caprichou na maquiagem. Quando chegou ao restaurante, Danilo já estava lá. Ele usava um terno cinza chumbo, que o deixava ainda mais imponente. E quando seus olhos pousaram nela, algo definitivamente mudou em sua expressão. Ele ficou parado por um segundo, apenas olhando, antes de se recompor. "Você está adequada", ele disse, a voz tensa. "Obrigada." Luana sentiu as bochechas corarem sob o olhar intenso dele. Eles foram conduzidos a uma mesa reservada com vista para a cidade iluminada. O ambiente era romântico demais para uma reunião de negócios, com velas, música suave ao fundo e um piano de cauda onde um músico tocava melodias clássicas. Luana tentou se concentrar nos papéis que havia trazido, revisando mentalmente os números que precisaria apresentar. "Nervosa?" Danilo perguntou, servindo água para ambos. "Um pouco. É minha primeira apresentação importante. Você vai se sair bem. Confio em você." As palavras aqueceram algo dentro do peito dela. Antes que pudesse responder, o celular de Danilo tocou. Ele atendeu e Luana viu sua expressão mudar gradualmente de expectativa para decepção. "Entendo. Sim, claro. Sem problemas. Melhoras para ela." Ele desligou e soltou um suspiro longo. A filha do Sr. Augusto passou mal e ele precisou ir ao hospital às pressas. O jantar está cancelado. "Oh!" Luana não sabia se ficava aliviada ou desapontada. "Então, vamos embora?" Danilo olhou ao redor. A mesa estava posta. 2 taças de vinho já haviam sido servidas e o ambiente estava perfeito. A reserva já está paga e, bem, precisamos comer de qualquer forma. Que tal aproveitarmos para discutir os próximos projetos? Era uma péssima ideia, e ambos sabiam disso. Mas nenhum dos dois sugeriu ir embora. Claro, faz sentido. O jantar começou profissional o suficiente. Eles discutiram estratégias, revisaram contratos, falaram sobre metas trimestrais. Mas conforme o vinho era servido e a noite avançava, a conversa naturalmente derivou para territórios mais pessoais. "Posso fazer uma pergunta?" Luana disse, a coragem vindo do segundo copo de vinho. "Por que você estava sozinho naquela festa de Réveillon? Um homem como você não deve faltar convites." Danilo girou a taça entre os dedos pensativo. "Eu tinha acabado de sair de um jantar de negócios horrível, onde minha família tentou me convencer a fazer um casamento arranjado para selar uma fusão empresarial. Eu estava sufocado, precisando respirar. Ser apenas eu. Sem o peso do sobrenome, das expectativas, de tudo. Então fui para aquela festa esperando me perder na multidão. E se perdeu. Encontrei algo muito melhor." Ele ergueu os olhos para ela, e havia uma vulnerabilidade ali que Luana nunca tinha visto. "Encontrei alguém que me viu como apenas Danilo. Não o CEO, não o herdeiro, não o sobrenome, só eu." O pulso de Luana se acelerou. Eu também estava fugindo naquela noite. Fugindo da sensação de inadequação, de não pertencer a lugar nenhum. E então conheci você. "Luana," ele começou, mas ela o interrompeu. "Não, deixa eu falar, por favor." Ela inspirou profundamente. "Eu sei que estabelecemos regras. Eu sei que o profissional deve vir primeiro. Mas eu não consigo, Danilo. Não consigo fingir que aquela noite não significou nada. Não consigo fingir que não penso em você toda a noite antes de dormir. Que não sinto meu coração disparar cada vez que você entra na sala. Você acha que é fácil para mim?" Ele se inclinou sobre a mesa, a voz baixa e intensa. "Você acha que eu não penso em você constantemente? Que não fico louco cada vez que sinto seu perfume? Que não preciso me segurar para não te puxar para dentro da minha sala e te beijar até ficarmos sem ar?" O ar entre eles estava elétrico. Luana sentia cada terminação nervosa do seu corpo em alerta máximo. Então por que não faz? Porque tenho medo. A confissão saiu crua, honesta,
medo de arruinar sua carreira, medo do que vão dizer, medo de que o que sinto seja apenas uma fantasia e que a realidade destrua tudo. Medo de te magoar, Luana, porque eu não sou bom nisso. Não sou bom em relacionamentos, em abrir meu coração. Tudo na minha vida é planejado, controlado, estratégico. Mas você me tira completamente do eixo. E se eu quiser ser tirada do eixo? E se eu estiver disposta a arriscar? E eu? O que eu ofereço em troca? Uma vida de escrutínio público, de pressão constante, de dividir minha atenção com uma empresa que exige tudo de mim? Você oferece você, ela disse simplesmente. E para mim isso é mais do que suficiente. Danilo fechou os olhos claramente em uma guerra interna. Quando os abriu novamente, havia decisão ali. Ele chamou a conta, pagou rapidamente e se levantou. Vem comigo. Eles saíram do restaurante em silêncio. O ar da noite era fresco e a rua estava relativamente vazia. Danilo a guiou até o estacionamento, até seu carro. Quando chegaram ao lado do veículo, ele a encurralou suavemente contra a porta, as mãos apoiadas de cada lado do rosto dela sem tocá-la, mas criando uma gaiola deliciosa ao redor do corpo dela. Última chance de recuar, ele sussurrou, o rosto a centímetros do dela. Porque se eu te beijar agora, não vai ter volta. Não vou conseguir fingir indiferença. Não vou conseguir manter as malditas regras. Então quebra as regras, ela desafiou, entrelaçando os dedos na gravata dele e puxando-o para mais perto. Me beija. Danilo não precisou de mais incentivo. Ele capturou os lábios dela em um beijo devastador, faminto, desesperado. Era como se todas as semanas de contenção tivessem explodido de uma vez. As mãos dele desceram pela cintura dela, puxando-a contra seu corpo, enquanto ela se perdia no sabor, no calor, na intensidade dele. Eles se beijaram ali, no estacionamento escuro, como se o mundo ao redor tivesse deixado de existir. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, com os lábios inchados e os corações acelerados. O que vamos fazer agora? Luana sussurrou, ainda abraçada a ele. Não faço ideia, Danilo admitiu, encostando a testa na dela. Mas eu não aguento mais ficar longe de você. Vamos descobrir isso juntos? Juntos, ela concordou, selando a promessa com outro beijo. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. No escritório, Luana e Danilo mantinham a fachada profissional, mas os olhares trocados diziam muito mais do que palavras. Mensagens discretas durante o dia, encontros rápidos em sua sala depois que todos iam embora, beijos roubados no elevador vazio. Era arriscado, intenso e absolutamente viciante. Mas também era um segredo que pesava cada vez mais. Não podemos continuar assim, Luana disse certa noite, enquanto arrumava a blusa depois de mais um encontro clandestino na sala dele. Alguém vai descobrir eventualmente. Eu sei, Danilo a puxou de volta para seus braços. Só preciso de um pouco mais de tempo para resolver algumas coisas. Tem muita coisa em jogo agora. Que coisas? Ela se afastou encarando-o. Danilo, eu preciso saber no que estou me metendo. Não posso ser só um segredo sujo. Você não é. Ele tocou o rosto dela com ambas as mãos. Nunca foi. É só que... Minha vida é complicada, Luana. Tem expectativas, obrigações. Minha família, o conselho de diretores, os acionistas, todos têm uma opinião sobre o que eu deveria fazer, com quem deveria estar. E eu não me encaixo nesses planos, é isso? Você se encaixa perfeitamente no que eu quero, mas nem sempre posso ter o que quero. A resposta doeu mais do que ela esperava. Luana se afastou completamente, pegando sua bolsa. Então talvez seja melhor pararmos com isso antes que alguém saia muito machucado. Luana, espera. Mas ela já tinha saído, deixando-o sozinho com seus demônios. No dia seguinte, a tensão entre eles era palpável. Luana executava suas tarefas com eficiência mecânica, evitando qualquer contato que não fosse estritamente necessário. Danilo estava mais carrancudo que o normal, latindo ordens e sendo mais frio com todo mundo. A equipe andava nas pontas dos pés, sem entender o que havia deixado o CEO tão irritado. Foi quando Luana estava organizando a agenda dele no tablet que tudo mudou. Ela precisava confirmar um compromisso, e ao acessar o calendário compartilhado,
Viu uma reunião marcada para dali a 2 semanas, com um título que fez seu sangue gelar: Jantar Formal, Famílias Batista e Cavalcante. A descrição era ainda pior. Apresentação oficial: noivado. Luana sentiu náusea. Seu dedo deslizou acidentalmente e abriu o anexo da reunião. Era um documento oficial do Conselho de Diretores. Uma proposta de união matrimonial entre Danilo Batista e Valentina Cavalcante, a filha do Sr. Augusto, aquele mesmo empresário que havia cancelado o jantar. A união das duas famílias selaria a maior fusão empresarial da década, consolidando o Império Batista como líder absoluto do mercado. E havia um prazo: 3 meses para Danilo tomar uma decisão final. Luana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. De repente, tudo fazia sentido. A hesitação dele, os comentários sobre complicações, a necessidade de tempo. Ele estava sendo pressionado a se casar com outra mulher, e ela era apenas uma distração conveniente, enquanto ele decidia seu futuro. Encontrou algo interessante? Luana se virou bruscamente e encontrou Danilo parado na porta, a expressão ilegível. Ela ainda segurava o tablet com o documento aberto na tela. Você ia me contar? A voz dela saiu mais firme do que se sentia. Ou ia apenas me usar até precisar casar com ela? Danilo fechou a porta e suspirou pesadamente. Não é o que você está pensando. Então me explica. Me explica por que tem um jantar de noivado marcado no seu calendário e você não achou relevante mencionar isso quando estava me beijando ontem à noite. Porque eu não vou aceitar. Ele esfregou o rosto com frustração. Eu já disse não 3 vezes ao conselho, mas eles continuam pressionando. Meu pai, meus tios, todos os velhos do conselho acham que esse casamento é o melhor para a empresa. E o que você acha? Eu acho que é uma loucura. Ele se aproximou dela, os olhos intensos. Eu acho que casamento deveria ser sobre amor, não sobre fusões empresariais. Eu acho que já encontrei a pessoa que quero ao meu lado, e ela definitivamente não é Valentina Cavalcante. A emoção tomou conta de Luana. E quem é? Você. A palavra saiu simples, mas carregada de significado. É você, Luana. Desde aquela noite de Réveillon, é só você. Ela queria acreditar, mas o medo era mais forte. Então por que não me contou sobre isso? Por que me deixou descobrir dessa forma? Porque eu tinha vergonha. A confissão saiu crua. Vergonha de que minha vida é tão controlada que até meu casamento está sendo negociado como um contrato comercial. Vergonha de não ter coragem suficiente para mandar todos para o inferno e apenas viver minha vida. Vergonha de que você visse o quanto sou fraco. Você não é fraco. Luana se aproximou tocando seu rosto. Mas precisa ser honesto comigo. Completamente honesto. O que vai acontecer quando o conselho pressionar de novo? Quando seu pai ameaçar te deserdar? Quando perceberem que você está comigo e não com a herdeira perfeita que escolheram? Danilo segurou a mão dela contra seu rosto. Não sei. Honestamente, não sei. Mas sei que não quero te perder. Sei que aquela noite mudou minha vida. Sei que você me fez perceber que eu estava apenas existindo, não vivendo. Você me lembrou do que é sentir algo real. Mas sentir não é suficiente, Danilo. Você precisa escolher. E eu preciso saber se quando a hora chegar você vai escolher a empresa ou nós. Antes que ele pudesse responder, o telefone na mesa tocou. Era a secretária informando que o conselho estava reunido e esperando por ele para uma questão urgente. Danilo praguejou baixinho. Eu preciso ir, mas essa conversa não acabou. Eu sei. Ele a beijou rapidamente, intensamente, como se estivesse tentando passar todas as palavras não ditas através daquele contato. Quando se separaram, havia uma promessa silenciosa entre eles, mas também havia medo, muito medo. Luana ficou sozinha na sala, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Pessoas minúsculas vivendo suas vidas, enfrentando seus próprios dramas. Será que alguma delas estava lutando contra um amor impossível como ela? Será que alguma delas tinha que escolher entre seguir seu coração ou proteger seu futuro? Ela pegou o celular e quase ligou para Camila, sua melhor amiga, mas desistiu.
Como explicaria tudo isso? Como diria que se apaixonou pelo homem com quem perdeu a virgindade na virada do ano, descobriu que ele era seu chefe bilionário e agora estava sendo pressionado a se casar com uma herdeira para salvar um império empresarial? Parecia roteiro de novela, mas era sua vida agora. Mais tarde naquele dia, quando Danilo voltou da reunião, estava ainda mais pálido. Ele pediu que Luana ficasse depois do expediente, e quando finalmente ficaram sozinhos, ele se deixou cair no sofá da sala dele, as mãos tremendo levemente. Eles marcaram o jantar oficialmente, ele disse, a voz cansada. Eu, Valentina e as duas famílias. Um jantar de apresentação formal para iniciar as negociações do noivado. E meu pai deixou claro que se eu recusar dessa vez, há consequências sérias. Luana sentou ao lado dele, sentindo o peito apertar. Que tipo de consequências? Perder minha posição como CEO, ser cortado da família, ver tudo que construí ser entregue para meu primo, que vai destruir essa empresa em menos de 1 ano. Ele ergueu os olhos para ela e havia desespero ali. Mas a pior consequência seria te perder, porque eu sei que se eu for àquele jantar, você vai embora. E eu não sei se consigo viver com isso. Então não vá. Não é tão simples. É sim. Luana segurou as mãos dele. Ou você luta pelo que quer ou deixa que outros decidam sua vida. Eu não posso fazer essa escolha por você, Danilo, mas posso te dizer que não vou ser a outra. Não vou ser o segredo enquanto você janta com sua futura esposa e sorri para as câmeras. Eu mereço mais que isso. Você merece tudo, ele disse, puxando-a para um abraço apertado. E eu vou encontrar um jeito. Eu prometo. Mas enquanto Luana se aninhava nos braços dele, sentindo o coração bater descompassado contra o dela, não podia deixar de se perguntar se algumas promessas eram impossíveis de cumprir. 1 semana se passou desde aquela conversa, e Danilo não deu sinais de cancelar o jantar. Luana via a data se aproximando no calendário dele como uma sentença de morte para o que quer que existisse entre eles. Ele estava distante, mergulhado em reuniões intermináveis, e ela se sentia cada vez mais invisível. A dor de ser deixada de lado enquanto ele se preparava para conhecer formalmente sua futura esposa era insuportável. Vou pedir demissão, Luana disse para Camila pelo telefone na noite anterior ao jantar fatídico. Não consigo mais ficar aqui vendo isso. Você tem certeza? É o emprego dos seus sonhos, Lu. Não vale a pena se eu precisar destruir meu coração no processo. No dia seguinte, Luana chegou ao escritório determinada. Havia redigido a carta de demissão durante a madrugada e estava pronta para entregá-la. Mas antes, precisava organizar o evento beneficente anual da empresa que aconteceria naquela noite. Era sua última obrigação, e ela faria com perfeição, como sempre fez. O evento era no salão de festas mais luxuoso da cidade, e Luana trabalhou o dia inteiro garantindo que cada detalhe estivesse impecável. Flores, decoração, lista de convidados, cardápio, tudo precisava ser perfeito. Era a forma dela se despedir com dignidade. Quando chegou a hora do evento, Luana foi para casa trocar de roupa. Escolheu um vestido longo vermelho que abraçava suas curvas de forma elegante. Se aquela seria sua última noite naquele mundo, ela sairia com estilo. Soltou os cabelos em ondas suaves, caprichou na maquiagem e, quando se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher confiante que a encarava de volta. Ao chegar ao evento, Luana foi imediatamente engolida pelas demandas de última hora, mas sua atenção foi capturada quando Danilo entrou no salão. Ele estava impecável em um smoking preto, mas havia algo diferente nele. Parecia tenso, inquieto. Seus olhos varreram o salão até encontrá-la, e quando seus olhares se cruzaram, Luana viu algo que não conseguiu decifrar. Logo depois, uma mulher deslumbrante de vestido dourado entrou. Cabelos loiros perfeitamente escovados, postura de quem nasceu em berço de ouro e um sorriso calculado. Valentina Cavalcante. Ela caminhou diretamente até Danilo, entrelaçando o braço no dele com familiaridade, e Luana sentiu seu coração se despedaçar. Durante toda a noite, ela observou de longe enquanto Danilo e Valentina circulavam entre os convidados. Ele sorria educadamente, mas Luana conhecia aquele sorriso. Era o sorriso falso que ele usava em reuniões chatas,
Valentina, por sua vez, tocava o braço dele constantemente, marcando território, deixando claro para todos que ele era dela. Em determinado momento, Valentina se aproximou de Luana, que estava conferindo os preparativos do jantar. Você é a assistente dele, não é? A voz era doce como mel envenenado. Sou. Posso ajudar em algo, senhorita Cavalcante? Só queria agradecer por cuidar tão bem do meu futuro marido. Ela sorriu, mas havia algo afiado naquele sorriso. Danilo me contou como você é eficiente e dedicada. É reconfortante saber que ele tem alguém tão competente ao lado dele no trabalho. A ênfase na palavra trabalho não passou despercebida. É meu trabalho, afinal. Claro, e deve ser difícil, não é? Estar tão perto de um homem como ele todos os dias e saber que nunca poderia ter nada além de uma relação profissional. Valentina se inclinou, a voz baixa o suficiente para que só Luana ouvisse. Eu sei que você tem uma quedinha por ele. Está nos seus olhos toda vez que olha na direção dele. Mas entenda uma coisa, Danilo Batista nunca vai abandonar seu império por uma funcionária. Ele sabe onde estão suas prioridades. Luana sentiu as unhas cravarem nas palmas das mãos, mas manteve a expressão neutra. Com licença, preciso supervisionar o jantar. Ela se afastou antes que Valentina pudesse ver as lágrimas ameaçando transbordar. Trancou-se no banheiro por alguns minutos, olhando para seu reflexo no espelho, recompondo-se. Não daria a Valentina a satisfação de vê-la desmoronar. Quando voltou ao salão, chegou a hora do discurso de Danilo. Ele subiu ao palco, imponente como sempre, e começou a falar sobre os projetos sociais da empresa, sobre responsabilidade corporativa, sobre compromisso com o futuro. Luana ficou no fundo do salão, já planejando sua saída discreta. Mas então, algo mudou. Danilo fez uma pausa, seus olhos procurando e encontrando os dela na multidão. Antes de encerrar, gostaria de fazer um agradecimento especial, ele disse, sem tirar os olhos dela. Este evento não seria possível sem o trabalho incansável da minha equipe, especialmente de alguém que chegou há poucas semanas, mas já se tornou essencial. Luana Costa, minha assistente executiva, é a pessoa que me lembrou por que comecei tudo isso, por que construí esta empresa. Ela me mostrou que sucesso não é só sobre números e lucros, mas sobre fazer algo que realmente importa, sobre ter coragem de lutar pelo que acredita, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para Luana, que estava paralisada de constrangimento e confusão. Valentina, ao lado do palco, tinha uma expressão furiosa. Então, obrigado, Luana, por me lembrar de quem eu realmente sou. Quando o discurso terminou e os aplausos educados ecoaram pelo salão, Luana aproveitou a confusão para sair. Precisava de ar, precisava pensar, precisava entender o que aquilo significava. Ela foi para o jardim nos fundos do local, escondido e silencioso, iluminado apenas por algumas luminárias discretas. Não demorou muito para ouvir passos atrás dela. Luana. Ela se virou e encontrou Danilo parado a alguns metros de distância, a gravata afrouxada, o cabelo levemente bagunçado. O que foi aquilo? Ela perguntou, a voz tremendo. Por que você disse aquelas coisas na frente de todo mundo? Na frente dela? Porque eu cansei. Ele se aproximou cada passo deliberado. Cansei de fingir. Cansei de deixar que outros decidam minha vida. Cansei de ter medo. E o jantar? A Valentina? A fusão? Eu cancelei. Ele estava perto o suficiente agora para ela sentir seu calor. Antes de vir para cá, eu liguei para meu pai e para o Sr. Augusto e disse que não haveria casamento, que eu respeitava a Valentina, mas não a amava e nunca a amaria, que preferia perder tudo do que viver uma mentira. Luana sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Você está louco? Vai perder tudo por minha causa? Não por sua causa, por nós. Ele tocou o rosto dela com delicadeza, forçando-a a encará-lo. E sim, vai ter consequências. Meu pai está furioso. Metade do conselho quer minha cabeça. A fusão está em risco, mas sabe o que percebi? Que nada disso importa se eu não tiver você.
que construir um império não significa nada se eu estiver sozinho no topo, que aquela noite de Réveillon me deu um gostinho de como é ser verdadeiramente feliz, e eu seria um idiota se jogasse isso fora por medo. Danilo, ela soluçou, incapaz de formar palavras. Eu te amo, Luana. A declaração saiu crua, honesta, desesperada. Eu sei que é rápido, sei que parece loucura, mas eu te amo desde aquela primeira conversa no rooftop. E eu vou lutar por você, por nós, não importa o custo. Mas e se você perder tudo? E se sua família te rejeitar? E se... Ele a calou com um beijo. Um beijo que dizia tudo o que palavras não conseguiam expressar. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos rostos. Então perderei tudo e construirei de novo. Ele sussurrou contra seus lábios. Mas dessa vez com você ao meu lado. Se você me aceitar, claro. Eu sei que te coloquei em uma posição horrível, que fui covarde e... Eu também te amo. Luana o interrompeu, um sorriso molhado surgindo em meio às lágrimas. Eu tentei não me apaixonar, mas foi impossível. Você me conquistou naquela primeira noite e nunca me soltou. Eles se beijaram novamente, mais lentamente dessa vez, saboreando o momento. Ali, sob as estrelas, longe dos olhares julgadores e das expectativas sufocantes, eram apenas Danilo e Luana. Duas pessoas que se encontraram na noite mais improvável e decidiram lutar pelo impossível. Vamos enfrentar tudo junto? Ele perguntou, entrelaçando os dedos nos dela. Juntos, ela confirmou, selando a promessa com mais um beijo. Os meses seguintes foram os mais desafiadores e recompensadores da vida de Luana. Como Danilo havia previsto, houve consequências. O conselho se dividiu, alguns apoiando sua decisão de seguir o coração, outros exigindo sua renúncia. Seu pai parou de falar com ele por semanas. A mídia especializada especulou sobre crise de liderança na Corporação Batista. Mas Danilo não vacilou. Ele provou, reunião após reunião, que era capaz de fechar a parceria com o Grupo Cavalcante sem o casamento arranjado. Apresentou números sólidos, estratégias inovadoras e demonstrou que sua capacidade como CEO nunca dependeu de alianças matrimoniais. Foi árduo, mas aos poucos, até os mais céticos começaram a respeitar sua posição. Luana, por sua vez, precisou lidar com olhares curiosos e comentários sussurrados pelos corredores. Alguns colegas a apoiavam discretamente, outros mantinham distância, mas ela não deixou que isso a abalasse. Ela pensou em pedir demissão várias vezes, mas Danilo a convenceu a ficar, argumentando que fugir seria deixar que os outros vencessem. Você conquistou esse cargo por mérito próprio, ele disse certa noite, enquanto jantavam, em seu apartamento. Não vou deixar que ninguém tire isso de você. E ele cumpriu a promessa. Nas reuniões de diretoria, Danilo deixou claro ao conselho que seu relacionamento com Luana não interferia no profissionalismo de ambos. Mostrou as avaliações dela, os projetos bem-sucedidos que ela havia gerenciado, as ideias inovadoras que havia contribuído. Estabeleceu limites claros entre vida pessoal e trabalho e exigiu que todos respeitassem isso. Luana Costa é minha assistente executiva porque você é a melhor pessoa para o cargo, ele declarou em uma tensa reunião do conselho. E é minha namorada porque a amo e escolhi estar com ela. As duas coisas podem e vão coexistir. Quem não conseguir aceitar isso pode procurar outro lugar para trabalhar. Foi um momento divisor de águas. Alguns membros mais conservadores do conselho pediram afastamento, mas a maioria ficou, reconhecendo que Danilo tinha razão. E aos poucos, a poeira começou a baixar. A relação deles floresceu de uma forma que Luana nunca imaginou possível. Eles aprenderam a separar o profissional do pessoal, estabelecendo regras claras. No escritório, era Dr. Batista e Senhorita Costa, mantendo a formalidade necessária. Mas fora dali, eram apenas Danilo e Luana, dois amantes descobrindo os altos e baixos de um relacionamento real. Você deixa a tampa da pasta de dente aberta, Luana reclamava, rindo enquanto arrumava o banheiro dele. E você canta no chuveiro totalmente, desafinada, ele retrucava, abraçando-a por trás e beijando seu pescoço. Eu não canto desafinada. Canta sim, mas é até bonitinho.
Eram nesses momentos cotidianos, simples e imperfeitos, que Luana percebia o quanto aquilo era real. Não era a fantasia do Réveillon, não era o romance proibido do escritório. Era vida real, com discussões sobre quem esqueceu de comprar leite e debates sobre qual série assistir no fim de semana. E era perfeito exatamente por ser imperfeito. Com o tempo, até a família de Danilo começou a ceder. Primeiro foi sua mãe, que convidou Luana para um almoço e, apesar da tensão inicial, terminou abraçando-a e dizendo que só queria ver o filho feliz. Depois foi um tio, uma prima, um primo. Seu pai foi o último a ceder, mas quando finalmente aceitou conhecer Luana em um jantar familiar, ele reconheceu, ainda que relutantemente, que o filho tinha feito uma boa escolha. Você tem coragem, o pai de Danilo disse a Luana no final daquela noite. E meu filho precisa de alguém com coragem ao lado dele. Bem-vinda à família. Os meses se transformaram em estações. O inverno deu lugar à primavera, e com ela veio uma nova perspectiva. Danilo fechou a parceria com o Grupo Cavalcante em termos ainda melhores do que a proposta original, provando que havia tomado a decisão certa. A empresa prosperou, e ele finalmente parecia em paz consigo mesmo. Na virada do ano, exatamente um ano depois daquela noite que mudou tudo, Danilo tinha um plano. Ele convenceu Luana a usar o mesmo vestido da primeira noite, enquanto ele vestia o mesmo terno. E então, sob o pretexto de um jantar romântico, levou-a de volta ao hotel da Orla, subindo até aquele mesmo rooftop onde tudo começou. "O que estamos fazendo aqui?" Luana perguntou rindo, enquanto ele a guiava pela varanda agora vazia, decorada especialmente para eles com velas e flores. Fechando um ciclo e começando outro, a música começou a tocar, a mesma que tocava no fundo naquela primeira noite. Danilo a puxou para seus braços e eles dançaram sob as estrelas, com a brisa do mar acariciando seus rostos. "Sabe o que eu pensei naquela noite?" ele disse, enquanto giravam lentamente. "Quando te vi sozinha aqui, com aquele olhar meio perdido, meio esperançoso, pensei que você era a coisa mais linda que eu já tinha visto. E que se eu deixasse você ir embora, sem ao menos tentar conversar, me arrependeria pelo resto da vida. E eu pensei que você era perigosamente bonito e provavelmente estava acostumado a conseguir tudo o que queria", Luana respondeu sorrindo. "Eu estava. Mas você me mostrou que as melhores coisas da vida são aquelas pelas quais a gente precisa lutar. Aquela noite me deu um gostinho de liberdade que eu não sabia que precisava. Você me ensinou a viver de verdade, Luana. A sentir de verdade. A ser eu mesmo, sem máscaras, sem medo." Ele parou de dançar e, para a surpresa dela, se ajoelhou ali mesmo, no chão do rooftop. Do bolso do paletó, tirou uma pequena caixa de veludo. Luana levou as mãos à boca, os olhos já marejados. "Luana Costa, um ano atrás você entrou na minha vida como um furacão e virou tudo de cabeça para baixo da melhor forma possível. Você me desafiou, me inspirou, me fez querer ser um homem melhor. Me fez entender que sucesso não é só sobre construir impérios, mas sobre ter alguém para compartilhar cada vitória e cada derrota. Você é minha melhor amiga, minha parceira, meu amor. E eu quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Casa comigo?" Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante que brilhava sob a luz das velas e das estrelas. Luana nem precisou pensar. A resposta estava no coração dela desde aquela primeira noite. "Sim!" ela exclamou, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Danilo se levantou rapidamente, colocando o anel no dedo dela e a pegando no colo, girando com ela enquanto ambos riam como duas crianças. Quando finalmente a colocou no chão, ele tocou seu rosto com ternura. "Eu te amo tanto", ele sussurrou. "Obrigado por não desistir de mim, de nós, mesmo quando tudo parecia impossível. Eu também te amo, e nunca vou desistir." Eles se beijaram enquanto no horizonte o relógio marcava quase meia-noite. Ao redor deles, o rooftop começou a se encher de pessoas vindas para a festa de Réveillon do hotel. Mas Luana e Danilo mal notaram. Estavam perdidos um no outro, como estiveram naquela primeira noite. Quando a contagem regressiva começou,
Eles pararam o beijo apenas tempo suficiente para olhar nos olhos um do outro. 10, 9, 8. Pronta para mais um ano juntos? Ele perguntou. 7, 6, 5. Pronta para uma vida inteira? Ela respondeu. 4, 3, 2, 1. Os fogos explodiram no céu, pintando a noite com cores vibrantes. Mas dessa vez não eram dois estranhos se encontrando pela primeira vez. Eram duas almas que escolheram estar juntas, que lutaram contra todas as probabilidades, que enfrentaram julgamentos e pressões, e que saíram do outro lado mais fortes e mais apaixonadas. Feliz Ano Novo, futura Senhora Batista. Danilo sussurrou contra seus lábios. Feliz Ano Novo, futuro marido. E ali, no mesmo lugar onde tudo começou, eles selaram a promessa de um futuro juntos. Um futuro que não seria perfeito, que teria desafios e obstáculos, mas que enfrentariam lado a lado. Porque no final das contas, aquela noite mágica de Réveillon não tinha sido apenas sobre uma conexão instantânea ou uma paixão avassaladora. Tinha sido sobre duas pessoas encontrando exatamente o que precisavam uma na outra no momento certo. E às vezes, pensou Luana enquanto se perdia mais uma vez nos braços do homem que amava, um único encontro inesperado realmente pode mudar tudo para sempre. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.